Como criar um planejamento para estudar para concurso, professor? Olá, sou o professor Manuel, aqui do Kaizen, e eu vou ensinar para você como se faz um planejamento para você estudar para concurso. Primeira coisa que você tem que saber é escolher uma das áreas, principalmente hoje, que os concursos foram divididos em bloco. Então você vai ter que decidir se é na educação, primeiro ou segundo grau que você vai entrar, ou seja, o superior. Então você vai ter que decidir isso. Você vai ter que decidir se é na área da saúde, você vai ter que decidir se é na área da polícia. Aí você vai ter que decidir, além disso daí, você vai ter que decidir se vai ser na área administrativa, como eu já disse, vai ser numa área de perito, que pode ser qualquer curso, ou um perito exclusivo, como você quer ser, talvez um perito, só quero ser perito contador, só quero ser perito engenheiro. Então, essa área de perícia e engenharia, existem quais outros concursos? Perito em medicina, o bom de ser perito em medicina é que eu posso trabalhar tanto na polícia, eu posso trabalhar na área legal da polícia estadual, né, na polícia federal, posso trabalhar também no INSS. Então tem vários lugares que tem essa perícia médica, uma perícia de engenharia. Quais são os lugares que tem? Talvez ANEEL, né? Se eu não me engano, ANEEL é que é da eletricidade, isso mesmo. Então, onde é que eu tenho? Então eu vou escolher um lugar. Aquele lugar dali é o que eu vou fazer, aqueles concursos dali são os que eu vou fazer. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque os programas de estudo vão ser praticamente o mesmo. Então, não é só português e matemática que vão ser os mesmos. Então, português é uma interpretação de texto, matemática, raciocínio lógico e algumas besteirinhas. Não vão ser só esses dois que vão ser os mesmos. A área de medicina vai ser o mesmo. Então, o regime jurídico dos servidores também. Então, eu coloco sempre esses três no mesmo lugar. Então, professor, então o que é que exige para o meu? Então, todos esses lugares que eu tenho essa possibilidade de ser um perito médico ou de ser um auditor fiscal, posso ser um auditor fiscal do Estado, da Receita Federal, blá, blá. Então eu escolhi isso, fiz contabilidade e vou ser auditor. Então eu vou pegar, e isso eu posso ser até auditor do INSS. Então o que é que vai ter em comum? Português, vai ter em comum matemática, vai ter em comum informática, vai ter em comum o regime do servidor, as leis que mudaram do regime, provavelmente o manual de redação da Presidência da República. Então isso vão ter assuntos em comum. O que é que eu vou precisar pegar de cada um? Talvez um código de ética, uma lei própria, de regime próprio, como por exemplo a lei das agências, como eu falei da ANEEL lá atrás. Então se você for ser alguma coisa da ANEEL, você vai ter que saber essa lei específica sobre as agências. Então você vai só pegar algumas coisinhas que você vai precisar estudar, mas a base dela vai se manter a mesma. Professor, mas essa base que o senhor está dizendo aqui do regime jurídico, blá, 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 é praticamente a mesma. Mas você tem que lembrar o seguinte, você tem que lembrar que vai exigir a sua área específica, vai exigir uma parte de administração específica para a tua área, também vai exigir uns outros conhecimentos que são bem específicos. Você não pode ficar estudando várias coisas específicas. Você tem que ver também que quando você escolhe esses blocos, quando você escolhe esse bloco específico, quando você escolhe essa zona específica, o que vai mudar é um único assunto. Então, várias pessoas vieram já para mim e disseram, professor, eu quero estudar para isso, isso, isso. Então, o cara está fazendo o concurso do IBGE, do INCRA, da ANEEL, sei lá, do Conselho de Contabilidade. Pronto, ele está fazendo esses 4 concursos aí. Porra, o concurso da ANEEL não tem nada a ver com o do Conselho de Contabilidade, que não tem nada a ver com o do INCRA, que não tem nada a ver com o do IBGE. Talvez o do IBGE e do INCRA, se ele for assistente administrativo, vão ser coisas bem parecidas, o que vai mudar só é o regimento do INCRA e as coisas específicas que esse regimento tem do INCRA. Mas com certeza deve pedir a redação, né, a manual de redação da presidência. Então vão ter coisas que vão mudar muito. Então da ANEEL vai ser um negócio totalmente diferente, do Conselho de Contabilidade vai ser um negócio totalmente diferente que vai pedir daquilo ali. Vai pedir talvez um código de ética, vai pedir as normas do conselho. Então são coisas totalmente diferentes que você não vai conseguir adaptar aquilo ali, tá certo? Então quando você faz coisas mais ou menos semelhantes, então fica fácil para o cara, já disse, fica fácil para o cara que é médico, fica fácil para o cara que é professor. Mas às vezes quem faz um curso mais genérico, como um administrador da vida, ou quem tem apenas o segundo grau, ele pensa que pode fazer todos. Ele vai fazer o do correio, ele vai fazer o da saúde,
né? Ele sempre acha que não tem nada a ver, mas vai acabar tendo. Você vai ter que estudar algo assim. Ah, professor, mas no segundo grau é mais fácil. Com certeza é mais fácil, porque o do segundo grau ele vai exigir apenas português, matemática, talvez, ou informática, como sempre, o regime, né? Então, se o regime é estadual é um, se é municipal é outro, se é federal vai ser outro, né? Então, você vai ter que decidir esse bloco e essas mudanças vão ter que ser pouquinhas. Então, esse planejamento você vai fazer. Primeira coisa, escolhi o bloco. Segunda coisa, vou olhar quais são as bancas. Então, do bloco que eu escolhi, por exemplo, IBGE, INCRA, outra coisa que seja de pesquisa aí, vai, o INEP. Pronto. IBGE, INCRA e INEP. Vão ser coisas de educação, pesquisa, e eu escolhi essas daí, porque eu quero entrar nessa área de pesquisa. Beleza, quais são as bancas que fazem IBGE, que faz INCRA e que faz o INEP? Ah, professor, vai ter o regime único, vai ter o concurso único. Esquece isso por enquanto, vamos nos pressionar com isso aqui. Tá certo? Então, a banca de um, a banca de outra, a banca do outro. Quais são as questões? Quais são os assuntos que mais caem? Então, as questões, os assuntos que mais caem. Tá? O que é mais exigido? Qual foi a pontuação? Isso eu preciso ter detalhado para o meu planejamento. Por quê, professor? Porque eu não vou perder tempo com as coisas que não caem. As coisas que não caem eu vou ler uma, duas vezes, mas as coisas que caem eu preciso estar ali na minha mente. As coisas que mais caem. Mas, professor, e se cair aquela dali? Cara, era a probabilidade menor de que caísse aquilo ali. Tá certo? Então eu preciso trabalhar mais com as capacidades que eu tenho de acertar. Então eu preciso saber disso, eu preciso saber quais são as bancas, eu preciso saber quais são as questões, a proporção delas, que tipo de assunto vai ser, eu preciso saber da complexidade, eu preciso pegar as provas, eu preciso fazer as provas, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o bloco, vou pegar as bancas, pego os assuntos que mais caem, pego as questões dela, começo a estudar por ali, começo a estudar. Vamos dizer, eu colocar aqui pelo que cai realmente na prova. É aquilo ali que eu vou começar a estudar. Então eu vou separar o que eu sei. Então o que eu sei bem, eu consigo acertar 18 de 20. Então eu sei bem aquilo ali. Vou pegar aquilo ali e botar como A. Vou pegar o que eu mais ou menos acerto 10, né, até 10 e vou colocar em B. E o que eu acerto menos de 10 de 20 questões eu vou colocar no C, desses assuntos que são os principais e que mais caem, desses assuntos, eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer o meu planejamento com isso. Meu planejamento vai ser manter o A, puxar o B para o A e puxar o C para o B, que aí eu vou tentar colocar alguma coisa no C. Aquilo que não cai tanto, eu vou colocar lá no C. Ah, professor, então eu vou estudar 3 vezes o A. Eu vou estudar 4, 5 vezes o B. E eu vou estudar 2 vezes ou 3 vezes apenas o C. Esse é o tipo de coisa que eu tenho que fazer aí por semana. Ah, professor, então eu vou fazer 4 vezes o A, 5 vezes o B e 3 vezes o C, ou 2 vezes o C. Pronto, é uma proporção dessa que você vai ter que colocar para que você consiga, sim, fazer não só o planejamento, mas cumprir esse tipo de planejamento. Não adianta também você fazer um planejamento demais que você não vai conseguir. Se você não tem o costume da rotina, você vai ter que ir aos poucos galgando esse costume da rotina. Mas é esse tipo de planejamento que você tem que ter. Então você tem que pegar o que mais cai, você tem que dividir A, B, C, colocar o A vai ser o médio. Então, se o A é 4, o B tem que ser 5 e o C tem que ser menos do que isso. Porque eu tenho que transformar o B no A. Por isso que eu vou estudar mais o B. E eu vou estudar bastante o A, mas mais o B. Para transformar o B em A e eu não perder o A. O C, eu vou tentar jogar ele no B. Então, eu vou tentar não desperdiçar tantas questões nele. Tá certo? Claro que tem lugares, informática, então você estuda ali e consegue fechar a parte de informática muito bem. Beleza, então você tem essa facilidade e joga informática no A, aquilo ali, ou joga informática para o C, né? Aí você vai vendo e vai adaptando o que você pretende, tá? Para onde, que área que você vai fazer. Ah, professor, mas o que eu tenho certeza absoluta é a informática, mas a informática só vale 1. E eu não quero botar informática no A, porque eu não quero estudar 4 vezes na semana
o assunto de informática ou qualquer coisa dessa daí. Eu não quero estudar 4 vezes, eu não quero estudar tantas vezes informática. Eu acho que eu conheço informática, eu trabalho com isso, mas infelizmente no mês concurso, ok, você pega ela, pode jogar na parte do C. Adaptar isso faz parte também da sua rotina, faz parte também do seu conhecimento. Tá certo? Então você pode ser um cara que fez programação ou que entende de informática, até porque todo mundo fica trabalhando com computador, mas aquele negócio não vale o suficiente para eu colocar aquilo no ar. Então essa é uma adaptação que você vai ter que fazer no seu planejamento de estudos. Espero eu que vocês tenham entendido aqui o que eu quis dizer, que eu quis dizer para você que você deve dar prioridade a certas informações para que você possa estruturar a sua rotina de estudos. E boa sorte para você que vai fazer concurso.